Então, dando início aqui para a gente finalizar essa primeira questão, ó, ele pergunta qual foi a energia cinética que foi perdida durante a colisão. Bom, de cara, a gente já falou sobre isso, né? Só para reforçar, durante o momento da colisão, parte dessa energia cinética desse corpo, ela é convertida em forma de calor, tá? Esse calor ele vai se espalhar e vai agitar as moléculas ali do local. Só que é uma energia muito pequena, tá? Pequeniníssima. E ela se espalha ali, logo ela cai com a distância do espalhamento, e você sabe que isso daí é praticamente a gente não consegue sequer perceber isso no processo. Então, fica isso. Mas é óbvio que se você começar a bater demais uma bola numa determinada posição, claro que isso necessitaria de milhares de batidas, você vai perceber que ela vai o quê? Ela vai esquentar, tá? Ou a própria região. É mais fácil você enxergar isso quando você, por exemplo, você atrita alguma coisa no chão. Por exemplo, já deve ter acontecido com você, uma caneta não está funcionando e você começa a passar ela no papel com força até o ponto de quase rasgar. Se você tiver infelicidade de botar a mão na ponta, eu já fiz isso, cara, causa uma queimadura horrível, entendeu? É pontual, mas mesmo assim é uma queimadura. Enfim, nesse item letra C, o que é que ele está pedindo aqui basicamente? Só vamos ver aqui. Deixa eu escolher outra cor aqui rapidinho. Vou usar esse azul mais escuro aqui para a gente ver. Vamos lá. Então, o seguinte aqui, no item letra C, o que é que ele está pedindo aqui é essa variação dessa energia, né? Como ela se converte, tá? Então, ele está pedindo aqui a variação da energia cinética entre os dois intervalos. Isso daqui vai ser igual ao que? A energia cinética. Epa, como é que eu tive coragem de fazer isso, rapaz? Energia cinética é K. Então, ó, isso aqui vai ser a variação de K, e K vai ser K final menos K inicial. Isso aqui vai dar para a gente o seguinte, ó, delta K vai ser M, certo? E aqui a gente vai ter, ó, M sobre 2. Então a gente vai ter V final ao quadrado menos o V inicial ao quadrado. A gente já calculou esses valores dessa energia daqui. Isso aqui vai dar 2 por 2, vai dar um, né? Vai sumir esse termo daqui, 2 sobre 2. Velocidade final, a gente encontrou que era. Cadê? Vamos ver aqui rapidinho. 4,48, né? E esse aqui é o momento, né? Na verdade, a gente tem raiz de 5, tá? Como velocidade final. E a velocidade inicial, cadê? A velocidade inicial foi 4, né? Então, raiz de 5 e 4. Então, aqui, ó, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 4 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado, tá? De cara, a gente vê aqui que 2 por 2 voa, tá? E a nossa variação de energia cinética foi o quê? 16 menos 5, o que vai dar 11 joules. Então, note o seguinte, cada vez que essa bolinha fizer essa queda desse jeito, ela vai deixar 11 joules no chão. Esses 11 joules ali vão agitar aquelas moléculas localmente. Lembrando aqui que a gente sabe que a energia, a energia mecânica no universo, ela se conserva. Você pode perder energia num sistema, mas ele vai aparecer em outro sistema. Ela nunca vai desaparecer, entendeu? Ela vai ser convertida, vai ser passada para outro sistema, mas ela nunca vai deixar de existir. Então é basicamente isso. Não tem problema nenhum. Alguma dúvida sobre essas questões aqui? Sobre essa questão especificamente? Eu estava olhando o gabarito aqui, eu acho que a final é raiz de 5, né? E a inicial que é 4. Aí É, daria, vai dar menos 11. pô, cara, desculpe, você tem total razão nisso daí. Não, mas Então, é besteira. O conceito tá explicado, tá é, compreendido. não, eu peço desculpa sobre isso, tá? Você tá correto sobre isso daqui. Só que, assim, a questão toda
É que era para ser energia perdida. Então, a final é menor e a inicial é maior. Que droga, cara. Vamos. Opa. Certo, eu peço desculpa disso. Isso daqui vai ser raiz de 5 ao quadrado menos 16. E isso daqui vai dar menos 11. Então, esse menos aqui significa que está perdendo essa energia, tá? A gente faz na pressa já pensando na outra questão, mas que bom que você estava atento. Ok? Na verdade, basicamente, não há diferença nenhuma, tá? Porque não existe energia negativa. A energia é uma quantidade que ela não pode ser negativa. Só significa que ela está sendo perdida no processo, ok? Mas foi bom que você prestou atenção que eu fiz de propósito isso daí, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Cadê? Oh, cadê? Ah, tá aqui. Certo. E você? Ok. Só um segundo. Cancela isso aqui. Isso aqui. Vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. E aí a gente dá uma subidinha. Tá aqui. Ó, foi a última questão lá da questão que a gente fez semana passada. Eu coloquei ela mesmo, eu acho que a gente já fez ela, mas por via das dúvidas eu coloquei. Acho que foi uma das primeiras questões que a gente fez. Isso. A gente fez sim, mas vale a pena revisar, né? Eu sempre coloco ela porque eu considero importante. Quando a gente está fazendo as nossas definições, o que é que acontece? A gente fala lá, ó, colisão. Como é que a gente sabe? Tem dois tipos de colisão, né? Tem três, né? Mas basicamente no mundo a gente vê duas aqui em questões. É a colisão elástica e a colisão inelástica. Quando é que a colisão é elástica? A colisão é elástica quando eles dois batem ali e conservam energia cinética. Mas a gente também vê de uma outra maneira. Como é que a gente vê? Ó, se não deformar os corpos na colisão, tá? E se eles não ficarem grudados, se fundirem, se grudarem, entendeu? A gente diz que ela é o quê? Se acontecer isso, a gente diz que é inelástico o processo. E aí segue a seguinte questão. A gente tem agora um saco de areia que a gente está atravessando, sendo atravessado por uma bala. Pô, não grudou. E aí, o que é que acontece se não grudou? Se não grudou, a gente pode pensar, poxa, ele pergunta aqui, a energia cinética se conserva? Você fica ali naquela coisa, caramba, você vai rápido e diz assim, pô, deve ter se conservado. Uma vez que eles não se grudaram, deve ser uma colisão aqui elástica. Só que a pessoa, ela não raciocina direito. Se você for pensar, para que a bala atravesse o saco de areia, ela tem que deformar o saco de areia naquele momento. Então, há uma deformação. Pensar, é uma coisa que eu não gosto muito de pensar. Uma pessoa tomando um tiro, entendeu? Há uma deformação no corpo da pessoa, certo? A bala, ela rasga, ela empurra para dentro a carne, ela modifica isso. Então, ela vai converter parte dessa energia dela em energia em calor aí nessas moléculas, tá? E é por isso que esse problema daqui nunca vai ser um problema, ele atravessando um problema é, de colisão elástica, vai ser sempre inelástica. Se a bala tivesse batido no saco de areia e ricocheteado, aí a gente teria um problema diferente, tá? Como ele pode fazer uma modificaçãozinha e dizer que bateu numa parte metálica e ricocheteou, voltando para trás, a gente faz ela só para a gente ver aqui, ok? Então, olha só, é um projétil aqui de massa 50 gramas, tá? Então, tem um projétilzinho, tem uma massa 50 gramas, é a bala. Tem a velocidade inicial de 500 metros por segundo. Eu acho que só tem a diferença aqui dos valores, no fim das contas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade inicial da bala, 500 metros por segundo, colide contra um saco de areia de 20 quilos. Então, aqui, ó, eu vou botar emissão para o saco, né? 20 quilos. Inicialmente em repouso, então a gente pode dizer aqui, ó,
que é massa do saco, a velocidade do saco inicial. Nossa, corrigiu isso. Velocidade inicial do saco, zero, tá? E o que é que ele fala mais aqui pra gente? O projétil atravessa o saco de areia, emergindo do outro lado com uma velocidade final de 400 metros por segundo. Ele pergunta qual é a velocidade do saco de areia após o projétil. Bom, isso aqui é um problema bem simples, né? Mas vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte, olha só. Você tem um projétilzinho aqui, ele está numa direção, a gente já sabe que a direção de propagação dele aqui, tá? Vai ser o nosso eixo X. Então, ele vai estar com esse movimento daqui. A gente pode escrever o seguinte, ó, a velocidade inicial do projétil, né, vou chamar só de V0, ele vai ser o quê? Ele vai ser V0 na direção I, mais zero na direção J. Em outras palavras aqui, ó, o nosso V0, ele vai ser quem? Ele vai ser 500 I metros por segundo. E com isso, a gente pode vir calcular o quê? A gente pode calcular o nosso momento inicial do projeto. Como é que vai ser? O momento inicial do projeto vai ser a massa vezes a velocidade inicial, que a gente já tinha encontrado aqui. Isso aqui implica para a gente o quê? Que isso daqui vai ser a massa dele, 50 gramas, né? Então, isso aqui vai ser 50 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 a menos 2, então 0,05, 10 a menos 1, 10 a menos 2, isso. 0,05, que multiplica quem aqui? Multiplica 500 na direção I, mais zero na direção J. Em outras palavras, aqui, ó, a gente vai ter um momento inicial de zero. Agora eu vou ter 5 vezes 10 a menos 2 com 5 vezes 10 a 2, né? Vai dar 25, certo? Na direção I, o que? Quilogramas vezes metro por segundo. Está aqui o nosso momento inicial. Se eu quiser o módulo desse momento inicial, como é que eu faço? Só ver uma coisa aqui. O módulo do nosso momento inicial, ele vai ser o quê? Eu só tenho na direção I, então se eu quadrar os dois e dividir pela raiz, né, vai dar o próprio valor, ou seja, vai ter 25 quilogramas vezes metro por segundo. Então, a gente inicia fazendo isso daqui, é um processo simples, só para a gente reforçar aqui. E aí o seguinte, ó, a gente tem o saco também, tá? Então, o momento inicial do saco, ele vai ser simplesmente a massa do saco, que a gente chamou de emissão, né? Então, vou chamar aqui emissão de S, vezes a velocidade inicial do saco. Só que a velocidade inicial do saco é 0 e 0. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 20, que multiplica 0 na direção I, mais 0 na direção J, o que vai dar para a gente 0, vetor nulo, né? Quilograma vezes metro por segundo. E aí, eu gosto de chamar isso aqui da seguinte maneira, ó, a variação de momento inicial. Por que variação de momento inicial? Porque eu tenho mais do que a variação de um único corpo aqui. Então, essa variação de momento inicial, ela vai ser dada pelo quê? Pela soma da variação de momento da bala, mais a soma da variação de momento inicial do saco. Ou seja, isso aqui só a termo da gente ver, vai ficar 25 na direção I, mais zero, vetor nulo, o que vai dar para a gente aqui 25 na direção I, quilogramas vezes metro por segundo. Só para a gente fazer aqui tudo corretamente, para não deixar nada em branco. Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Olha só, ele atravessou o saco. E esse saco, ele adquiriu
uma velocidade após o processo. E aí vale aquela ideia do seguinte, ó, é uma coisa que nunca falha. Imagine aqui o seguinte, você tem um canhão, você tem aqui um canhão, certo? Tá aqui o canhão e você vai disparar uma bala por esse canhão aqui, ó. Tem uma bala aqui dentro. Você vai disparar essa bala desse canhão. Aí o seguinte, quando o canhão dispara, o que é que acontece? A bala vai sair e o canhão vai para trás. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, velocidade do canhão e aqui a gente vai ter a velocidade da bala. Quem você acha que é maior? A velocidade do canhão ou a velocidade da bala? A bala, logicamente. Obviamente. Por que que a velocidade da bala é maior? Porque ela tem menor massa. Se fosse o contrário no processo, imagine, seria pior para o atirador do que para o receptor o problema. Se o canhão fosse mais rápido do que a bala, ela ia destruir quem estava disparando, né? Então não faz sentido nenhum. Mas é um exercício bom, porque você pega a ideia do seguinte, olha, quem tem maior massa, então a velocidade a massa do saco é muito maior do que a massa do projétil, a gente sempre sabe que a velocidade do projétil ela sempre vai ser maior do que a velocidade do saco. Quanto maior for, entendeu? A massa do saco, do corpo maior, sempre menor vai ser sua velocidade no processo. E na questão que a gente viu a semana passada, foi basicamente essa mesma ideia. Que a gente viu ali o seguinte, ó, você tinha a primeira das bolas que colidiam, ela tinha uma massa maior do que as outras duas. Então o que acontecia? Ela batia, ele não falava a diferença da massa, empurrava uma bola, as bolas batiam uma na outra, como elas tinham a mesma massa, transferia toda a energia, ela ficava parada e a que bateu inicialmente ainda tinha energia cinética para bater de novo nela no processo. Então, você pode pensar isso daí, por exemplo, eu não sei se você fazia isso, eu na minha infância joguei bastante bola de gude. Então, às vezes a gente jogava bola de gude e era comum você jogar com uma bola muito. Geralmente tinha uma bola de tamanho normal, média, entendeu? Mas assim, se você jogasse com uma bola muito grande, a gente tinha as las carambola, como que eram maiores, sempre acontecia isso, de você bater e ela prosseguir, né? A gente não sabia na época, mas hoje a gente pode ver dessa maneira. É só para a gente ilustrar isso daqui. Por quê? Porque a gente sabe o quê? Que a massa do saco de areia ela vai ser muito menor, tá? Então vamos aqui, ó. A quantidade de momento final no processo, ela vai ser, ó, o momento final da bala, então vai ser só o final agora, mais o momento final do saco, tá? E como é que fica isso daqui, ó? Ele atravessou e aqui novamente é o seguinte, ó, para atravessar ele deformou o saco. Ele deformou o saco no processo, entendeu? Fica estranho falar isso. Mas vamos lá. Deformou o saco, modificou ali a estrutura dele, entendeu? E fazendo isso daí, o que é que aconteceu? É a mesma ideia de quando você tem a colisão de dois carros e eles ficam amassados na batida. Então você não conserva a energia cinética no processo. Então, ó, esse daqui, como atravessou, então houve deformação. Logo, nosso problema é de colisão inelástica. Se é um problema de colisão inelástica, a gente sabe o seguinte, ó, momento conserva, opa, momento linear conserva, mas energia cinética não. E a questão, ele pede para resolver isso na prática, né? Bom, a gente vai fazer na prática. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos lá. O momento da bala final,
certo? Vai ser a massa, né? Que é 0,05, que multiplica agora pela velocidade final. A velocidade final vai ser o quê? Vai ser 400 na direção I, mais zero na direção J, tá? Ou seja, o nosso momento final aqui da bala vai ser 5 vezes 4, 20, né? Tinha dado 25, né? Vai ser 20. 20 o quê? 20 I quilogramas vezes metro por segundo. Está aqui o nosso momento final para a bala. E aí a gente vai fazer esse mesmo cálculo agora para quem? Para o saco. Então, ó, o momento final do saco vai ser a massa do saco, vou botar aqui direto, né, que é 20, vezes a velocidade do saco, tá? Então, isso daqui é o seguinte, ó, deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui. O momento final do saco vai ser a massa do saco vezes a velocidade final do saco. E aí a gente vai escrever isso dessa maneira daqui, ó. Vai ficar o momento final do saco como sendo 20 vezes V na direção S. Só que o seguinte, a velocidade do saco final, ela também vai se dar no eixo X, ela não vai se dar no eixo Y. Então a gente pode escrever aqui o seguinte, ó, o momento final do saco, ele vai ser 20 vezes, aí vamos lá, velocidade final do saco na direção I, mais zero na direção J, tá? Como a gente sabe que isso vai ser sempre zero J, a gente pode simplesmente escrever 20 V de S na direção I. Isso aqui, quilograma vezes metro por segundo. E aqui o seguinte, ó, a nossa variação final vai ser simplesmente a da bala, ou seja, tô fazendo com pressa o negócio. Vai ser P de B mais o P do saco final. Delta P vai ser 20 na direção I mais 20, certo? V do saco na direção I. Em outras palavras, a gente pode escrever isso daqui, ó. Posso botar em evidência o nosso versorzinho. Vai ficar 20 mais 20 V de S. Tudo isso na direção I. Tá aqui o nosso momento final. E agora a gente vai igualar o quê? Vai igualar ao nosso momento inicial. O nosso momento inicial que a gente calculou aqui para os dois, ó, é 25. Eita caramba, eu botei 25J aqui, ó. Você É, nem mas eu prestou, entendi. Eu vi, mas eu entendi. mas tinha que ter me dito. Então aqui, ó, olha só, ó, pela lei, vamos lá. Pela lei de conservação do momento linear, sabemos que ele conserva imediatamente antes e depois da colisão. Em outras palavras, aqui, ó, a gente pode escrever que ΔP inicial vai ser igual a ΔP final. Em outras palavras, a gente vai ter aqui, ó, 25 na direção I vai ser igual a 20 mais 20 V de S, certo? Na direção I. Eu já falei, vou repetir aqui que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso jogar I dos dois lados e a gente sabe o seguinte, ó. I vezes I, J vezes J é igual a 1, né? A gente vai tirar o produto escalar, vai ser ambos igual a 1. Ou seja, esses dois aqui
eles vão desaparecer no processo, de maneira que a gente pode escrever aqui, ó, eu posso escrever que 20 mais 20s, opa, cara, 20 V de S vai ser igual a 25. Em outras palavras aqui, ó, V de S vai ser 25 menos 20 vai dar 5, né? Já vou fazer direto. Isso aqui dividido por 20 vai ficar o quê? Vai ficar 1/4, né? 1/4. Isso Deu aqui vai 0,25. 0,25 metros por segundo, tá? Então, note o seguinte: se eu fosse fazer isso aqui vetorialmente, não teria problema nenhum, porque a gente ia ver o seguinte: o saco ele vai para qual direção? Ele vai para a direção do próprio eixo X, certo? No sentido positivo. A bala atravessou ele. É como se a bala ao atravessar ele arrastasse ele. Imagine o seguinte: eu não sei se você já viu alguém costurar. A pessoa passa a costura, entendeu? E tem a linha presa. Aí você continua puxando a agulha com a linha presa. Você vai acabar puxando o corpo. Essa que é a ideia. Então, o sentido que o saco vai é o mesmo do sentido da bala que atravessou ele, tá? Então, se você quisesse escrever vetorialmente isso daqui, é o seguinte, ó, a velocidade final do saco, ela seria o quê? 0,25 na direção I mais 0 na direção J, certo? Isso aqui, metros por segundo. Então, vetor. E note o seguinte: essa velocidade daqui é muitas vezes menor do que a velocidade da bala, que ela sai com 400 metros por segundo, tá? Só para a gente ver aqui, confirmar a nossa ideia aqui do canhãozinho, que ele vai O para que faz trás. sentido, né? Exatamente, né? Então, quanto maior for a massa, vai ser menor o problema. Se fosse um saco bem mais leve, obviamente ele sairia com muito mais velocidade no processo, tá? Para a gente finalizar aqui, no item letra B, ele pede o seguinte aqui, ó, a energia cinética se conserva, justifique sua resposta. Eu poderia aqui simplesmente colocar no item letra B o que a gente já discutiu a, do fato de haver deformação do saco. Mas vamos colocar isso aqui na prática, entendeu? É, HD Haldane, certo? O cara lá da, da biologia, né? O que daqueles primeiros ali a descobrir aquela ideia de finalizar com aquela ideia de abiogênese e biogênese, ela disse o seguinte, ele disse que uma onça de equações vale mais do que uma tonelada de argumentos em palavras, tá? Então não há nada que as equações aí não venham a resolver. Então é o seguinte, ele pergunta se a energia cinética se conserva. Então olha só, antes para a gente testar isso aqui, é o seguinte, aí, antes da colisão, o que, é que a gente tinha antes da colisão? Antes da colisão, eu tinha simplesmente a bala viajando, né, com velocidade de 500 metros. O saco estava parado. Então, ó, antes da colisão, quem é que era meu K? O meu K era K da bala mais K do saco, só que o K do saco era zero. Isso aqui diz para mim o seguinte, ó, que K vai ser o K da bala, ou seja, metade de M vezes V ao quadrado, né? V0 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente o seguinte, ó, K vai ser igual a metade. Qual é a massa? A massa é 5 vezes 10 a menos 2. Eu ia botar 0,05, mas acabei botando isso. 0,05 vezes a velocidade inicial, e a velocidade inicial é de 500, tá? Então fica 500 ao quadrado ali. Então isso aqui vai ficar 500 vezes 500, tá?
Então, note aqui o seguinte, a gente pode fazer uma magiquinha aqui. Esse Q aqui, você está sem calculadora, então vai ficar, ó, 25. Esse Aqui no daqui, gabarito já tem já também. Vai 250. dar 6.250. Isso aqui fica 25 vezes 250, né? Então, a gente encontra aqui esse valor de 6.000. Deixa eu fazer aqui que eu não confio no gabarito, não. É Aliás, verdade. Mas parece fazer sentido. sim, não, sim, mas 25 ao quadrado é isso mesmo, entendeu? 25 vezes 250, 6.250. Esses gabaritos que tem aí com resposta, joules, tá? Do C10, eles são completamente cheios de erro, entendeu? E se a pessoa não tiver experiência, é que nem o uso de inteligência artificial. A inteligência artificial erra pra caralho, rapaz. A pessoa tem que ter todo o cuidado, entendeu? Quando vai se utilizar, tem que ter no mínimo uma certa expertise para fazer isso. Então, esses gabaritos aí é cheio de erro. Mas vamos É. lá. Esse daqui, a energia cinética é zero, né? Antes, tá? E logo após, ó, após a colisão, o que que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que o meu K final, ele vai ser o K da bala mais o K do saco. Isso aqui, ó, vai dar para a gente essa mesma ideia daqui, só que agora com 400, né? Então a gente vai ter metade de 0,05 vezes 400 ao quadrado, mais o K do saco, né? Ou seja, isso aqui vai ficar metade de 20 vezes. A velocidade dele é muito baixa, 0,25 ao quadrado. Em outras palavrinhas aí, a gente fazendo essa continha, isso vai ficar 400 vezes 400, certo? Vezes 0,05 vezes 0,5 dá 4.000. Então, K aqui vai dar Mais 0,625. 0, 0,625, né? Isso aqui vai ficar 25 ao quadrado, né? Vai dar 0,0, 0,625. Em outras palavras, a gente vai ter aqui K igual a 4.625 joules. Isso aqui só confirma, certo? Para a gente o quê? O que a gente já sabia, a gente já esperava por isso. Então, se eu sou professor do CEDES, eu não preciso que você faça essa conta. Se você me explicasse que quando a bala atravessou, deformou o saco, para mim já estava suficiente, entendeu? Mas aí cada um, como eu falei, né? Uma onça de equações vale mais do que uma tonelada de argumento em palavras, tá? E eu já percebi que o pessoal do CDR gosta muito dessa explicação matemática, a demonstração matemática da coisa, né? Mas você não concorda que ela é irrelevante no processo? É, é, Sim. verdade. É que nem a ideia de como é que você mede a altura de um prédio usando um barômetro, entendeu? Eu ia escrever lá. Isso é um texto antigo que tem. Como é que você mede a altura de um prédio usando um barômetro? Você vai ver a diferença ali de pressão do chão para ele, com a ideia dessa coluna, você pode medir essa altura, fazer essa variação, né? Mas o barômetro é meu, eu faço o que eu quero. Eu posso pegar o barômetro, jogar do alto do prédio e ver quanto tempo leva para ele cair. E aí eu uso as equações da cinética e aí, entendeu? Eu meço a altura do prédio. Enfim, a gente volta lá pro terceiro bloco, tá? Até já. Beleza, valeu.